Quando a gente fala em liderança sem autoridade formal ou sem um cargo de gestão, automaticamente a gente fala em coragem. A gente fala em situações que vão colocar a gente frente a dificuldades tanto morais quanto emocionais. Mas para que a gente consiga superar tudo isso, a gente precisa desenvolver essa habilidade, porque é ela que vai dar força para a gente desenvolver todas as outras que a gente precisa. Sem ela, você fica congelado. Sem ela, você não consegue ser você mesmo e defender aquelas questões que você acredita. Então, muitas vezes você acaba abrindo mão de você, abrindo mão do que é certo, por falta de coragem. Você já parou para se perguntar por que acontecem essas situações? Esse tipo de pergunta ele é fundamental, porque ele vai te trazer uma reflexão, vai te trazer um autoconhecimento, que vai fazer você se questionar. Por que esse incômodo de não me colocar ou não conseguir desempenhar um papel interessante ou que eu acredite dentro de uma organização? Da onde que vem isso? Que medos são esses que nós temos dentro de nós que nos impedem muitas vezes de fazer aquilo que é certo? Quando você trabalha esse autoconhecimento, você começa a entender que coragem é agir com o medo mesmo. O medo ele vai existir. Só que o teu propósito, aquilo que você acredita vai ser maior do que isso, e trabalhando o teu autoconhecimento você vai conseguir desenvolver ferramentas que te proporcionem liderar qualquer situação, independente de um cargo formal ou não. Existem 3 grandes medos. Lógico que existem muitos mais medos, só que eu vou separar 3 grandes medos. O primeiro deles é o medo de não ter o suficiente. É quando a gente está, às vezes, numa situação no trabalho, vendo a coisa acontecer errada, e aí você fala o seguinte para você mesmo: eu não vou me meter nisso não, porque se eu me meter nisso, eu vou ser demitido. Se eu for demitido, eu não vou ter como botar comida em casa. O segundo grande medo é o medo de não ser amado, é o medo de não ser aceito em um grupo. Então, muitas vezes você deixa de intervir, você deixa de interagir, você deixa de colocar a sua opinião com medo do que a outra pessoa vai achar. Com medo se ela vai deixar de gostar de mim, se eu não vou ser mais aquele cara legalzão, se eu não vou ser mais amado ou querido dentro daquele grupo. E o terceiro grande medo é o medo de não ser bom o suficiente. Muitas vezes você está numa reunião e aí você deixa de se colocar porque você está com medo da crítica do outro. Está com medo que o outro te olhe e veja aí, olha lá, ele não sabe o que está falando. Ele não é tão bom assim. Esses 3 grandes medos muitas vezes impedem que a gente exerça uma liderança, e esses 3 grandes medos que dificultam para que a gente exerça uma liderança independente da função. Para você trabalhar a coragem, você tem que trabalhar a vulnerabilidade. Você tem que se amar sendo quem você é, independente de qualquer coisa. Você ter orgulho de quem você é. Você já parou para pensar por que você não tem orgulho de quem você é? Esse trabalho de autoconhecimento e reflexão, ele vai te levar a encontrar ferramentas que te proporcionem capacidade e habilidades para poder interagir e ser você mesmo. E deixar de lado, que o mundo exterior ou que o outro tenha um poder muito grande sobre você. As pessoas são importantes, as pessoas devem ser amadas, as pessoas devem ser escutadas,
Mas você precisa se amar primeiro, né? Você precisa se conhecer. E para isso, você pode se desenvolver. Eu vou voltar para falar depois sobre outras habilidades necessárias para que você consiga exercer uma liderança sem autoridade formal.